Boa noite a todos vocês. Estou chegando nossa primeira live. A partir de hoje iniciamos uma programação toda especial aqui no Guia Viver Bem para celebrar o Dia do Nutricionista, que acontece dia 31 de agosto. Mas a partir de hoje a gente começa com a Semana Viver Bem de Nutrição Saudável. Reunimos várias nutricionistas e cada uma na sua área vai trazer aqui para vocês muita informação. A gente sabe que a alimentação é um ponto-chave para a nossa saúde, né? Já dizia o pai da medicina, Hipócrates, que o alimento seja o seu remédio. Então a gente vai passar aqui a semana inteira falando sobre alimentação. O tema de hoje, vamos começar falando sobre um grande vilão da alimentação, que é o açúcar, né? Um açúcar tão saboroso, né? Aquele sabor que encanta todos, mas que traz muitos malefícios para a nossa saúde. E a gente vai conversar com a nutricionista Carol Nóbrega e também com a Luana Lacê, da Nutri Saúde Store. Já chegaram por aqui, já vou convidar as meninas, que a gente já começa aqui no nosso falando sobre açúcar. O tema da live, dieta sem açúcar na prática. Será que é possível? O que é que vocês acham? Boa noite, menina! Olá! Oi! Carol, Luana, sejam muito bem-vindas. Com queridinho. Já tá com docinho aí, é? Esse pode, Carol? Esse pode. A gente começou com ele justamente por isso, porque não precisa desse terrorismo todo para ficar sem açúcar, né? Dá para conviver com aquele chocolate que pode, com os doces que podem. Então, quando a gente tava com ele aqui atrás, eu disse, eu quero. Uhum. É o que eu tava falando, né? Uma dieta sem açúcar na prática. É possível, né, Carol? Você tá aí já levantando essa bandeira do zero açúcar e transformando vidas, porque a vida sem açúcar é mais saudável, é melhor. É sim, Ju. Eu, como uma pessoa nutricionista, trabalho com clínica nessa área. A gente se formou, inclusive eu e Luana, a gente se formou junta há 14 anos, mas há 3, eu digo assim, foi que eu consegui vencer essa... Não era vício, porque talvez como nutricionista eu não ficava consumindo sempre, mas era um efeito dominante que eu queria vencer e meio que não conseguia. Então, há 3 anos que eu venho trabalhando, mais precisamente com o programa Zero Açúcar, na verdade é 2, um ano de estudo, né? E aí a gente vem melhorando bem vidas nesse sentido, porque a gente vai ensinando as estratégias que é possível consumir açúcar, não é porque o pessoal pensa assim, vai tirar eternamente o doce, não, mas sem ter o vício, né? Sem ficar dependente, de fato. Uhum. E vocês estão aí na Nutri, já começaram aí com esse chocolatezinho. Essa questão da indústria alimentícia está investindo cada vez mais em opções saudáveis para ajudar essas pessoas. Ajuda nesse processo também? Muito, muito. Eu falo como nutricionista e eu falo como pessoa que gostava muito de doce e hoje tudo fica muito mais tranquilo porque a indústria ajudou. Há uns 7 anos, digamos assim, não tinha não. É verdade. Uma indústria que trabalhasse tanto com produtos gostosos, né, sem açúcar. Quando a gente falava em coisa diet, a gente tinha o quê? Gelatina diet, aqueles pudins diet. Chocolate com muita gordura, né? Ruins, eram ruins, gente. Sem qualidade. Eu, como nutricionista, tentava lá para poder não ficar dependendo do doce, mas não conseguia. E hoje, super de boa. A Nutri, ela tá aqui, inclusive a gente separou um monte de produto que o mercado trabalha, que tem muita coisa bacana e gostosa e que não justifica mais. E lembrando só um pouquinho em relação à Nutri, né? A Nutri, ela nasceu, né, com esse propósito de cuidar de pessoas e no início foi muito voltado para o tratamento, para a recuperação desse paciente que já estava com essa doença instalada, né? A parte crônica instalada. E a gente vê a necessidade de abrir para a prevenção, o cuidado, né? O prevenir, né? Então, Que é bem melhor, né? E bem mais fácil a prevenção do que o tratamento. Com certeza. Então, nosso papel é trazer isso à consciência, né? Conscientizar as pessoas que, sim, elas podem ajustar, né, a sua vida, os seus hábitos, melhorar essa qualidade de vida sem o açúcar, né? Sem o vício do açúcar. E, sim, temos produtos de qualidade para ela conseguir fazer essa estratégia nutricional.
Quando a gente fala em açúcar, em qualquer vilão da alimentação, eu acho que o primeiro ponto é a conscientização de que aquilo ali faz mal. Então, eu queria começar já, Carol, a gente falando exatamente sobre isso. Quais são os prejuízos? Por que consumir açúcar em excesso é tão prejudicial para a saúde? Ju, a gente tem tanta informação hoje que eu passaria muito tempo falando de um modo geral, mas eu vou te falar assim. A gente tem casos relacionados a demência e Alzheimer, tudo associado ao consumo na vida mais jovem elevado de açúcar. O grande problema que eu acho é porque quanto mais você consome, mais você estimula papilas gustativas para o doce, mais você gera hiperglicemia, hiperinsulinemia, né, que é o hormônio que a gente libera quando tem a glicose em alta quantidade, enfim. E depois você tem uma queda de energia. Então é natural a gente se viciar em coisas que nos deixem bem. Principalmente na questão de energia, porque a gente trabalha demais, hoje em dia a gente corre demais. Então vem algo que nos fornece um bem-estar, quem é que não vicia, né? E aí acaba aí, uma coisa, vou falar de uma maneira meio rude, mas eu gosto de falar, Luana sempre me puxa a orelha, porque é a droga, gente. A droga, ela faz isso, mas é uma droga lista, né? Uma droga gostosa e fofinha, né? Que quando a gente fala assim, lar docilar, o doce da vovó, realmente era tudo muito bacana. Muito afeto, né? Era muito afeto, né? E hoje, não é que isso tenha que ser perdido. Eu acho que se eu tivesse vó viva e ela me oferecesse um doce, não tem perigo de eu não consumir o doce da minha avó. Mas que eu não... As porteiras estão tão grandes com redes de deliveries e etc, que a gente está recorrendo demais a esse prazer. Aí tem casos de demência, Alzheimer, câncer, diabetes, a estimativa é que a gente tenha, isso é um dado até antigo, hoje deve estar maior. Em 2035 a gente tem 600 milhões de diabéticos no mundo, a gente tem 60% da população com diabetes daqui a pouco, e desses 60, 40 não tem noção que tem um fator de risco para ter diabetes. O comum do consultório é receber pessoas com glicemia de 95, 98 e dizer assim, ai, mas eu passei. É quase passar se arrastando, sabe? Você Passou na média, batendo ali. Um décimo ia ser né? reprovado. Mas pela idade que você tem, pela sua saúde, qualidade de vida que não está das melhores, já você reprova, entendeu? Então, muita gente está com pelo menos um fator de risco para diabetes e não tem noção. Diabetes vai gerar aí problemas enormes para a nossa saúde mundial, né? Para poder abraçar esse pessoal todo. E limita muito as pessoas, né? Eu digo que quem tem diabetes pode ser uma pessoa que se cuidar, ela vai ser a melhor pessoa do mundo, saudável, mas ela leva uma rasteira se ela não se cuidar. Porque a gente perde visão, a gente perde até membros, e parece assim, coisa de antigamente, mas não, acontece muito ainda no dia a dia. Para a mulherada que se cuida tanto, que hoje fala tanto em processos dermatológicos, usa filtro, que foi a primeira coisa que eu botei aqui quando você começou a live. O açúcar é um dos principais fatores para perda de colágeno, o processo de glicação. Então, envelhecimento também, flacidez, celulite, tudo isso é um prejuízo também estético, que ninguém quer. Aquela barriguinha que incomoda tantas mulheres, o açúcar também é um grande responsável por ela? Eu acho que é o principal, sozinho, isolado, lá na frente de todos os outros problemas. Porque é exatamente essa gordura abdominal que todo mundo às vezes faz assim, Nutri, essa daqui não sai não, né? Só sai na faca. Aí eu disse, depende da estratégia nutricional que você usa. Se você fizer uma estratégia ainda gerando picos glicêmicos mesmo que saudáveis, que a gente pode falar isso depois, ainda fica com essa gordurinha abdominal. Você emagrece, mas ela ainda fica lá. Então tem que ter uma estratégia. Carol, tô vendo aqui Pri de Souza, dizendo que precisa parar o açúcar, mas sou completamente viciada. Fico em crise de abstenção total quando corto. E tem até outra pergunta também de outra que fica com muita dor de cabeça quando para o açúcar. O que eu vou fazer com a minha energia? Eu não consigo ficar sem açúcar. Ajuda aí, Carol. Isso tudo é super esperado, principalmente para quem faz o consumo sempre que está com energia baixa, só desse tipo de alimento. Eu estou de frente aqui a um monte de produto, mas assim, a gente vai trabalhando com
energia de outra forma, por exemplo, quem não gosta de café, a gente tem energético, a gente tem energias saudáveis que não sejam doce. Por exemplo, quando eu faço o programa Zero no Açúcar, que eu normalmente trabalho, a gente já fez 11 edições, não temos data ainda da próxima, mas vou fazer. O paciente me pergunta assim, eu posso comer um pão? Porque ele associa muito retirar o açúcar e querer emagrecer de uma vez só. Eu disse, você vai matar um leão por dia. Você vai matar um leão por vez. O sabor doce da sua papila gustativa, que fica na língua, a gente vai resolver. Então, tá sem energia, coma um pão integral, faça uma refeição mais completa. Mas as pessoas deixam de comer o almoço para comer uma sobremesa. Aí você fica com a queda de energia porque você não comeu o que precisava e dá um pico glicêmico isolado do açúcar, sem contar que você fica viciado pelo sabor doce. Então, se você comer um almoço bem feito, você não vai ter queda de energia. Se você tomar um café, um chá, como a Luana estava dizendo aqui, que acha que o chá ajuda muito, você não vai ter essa queda de energia. E aí também vai trabalhando, às vezes, o desmame também, né? Ninguém vai sair do 8 para 80 e assim vai. Isso, e só lembrando que esse vício pelo açúcar, ele é construído com o tempo, né? E muitas vezes a gente vem nessa vontade imediatista de resolver rápido, né? E a desconstrução também desse hábito leva um certo tempo, né? Então, por muitas vezes, Carol aplica várias estratégias, né? Passo a passo, um degrau após o outro, né? Para você conseguir, de fato, se reeducar em relação à quantidade do açúcar, né? E caso venha a consumir, ele não tem esse efeito rebote. Tem um horário melhor para consumir esse docinho, esse açúcar, para dar aquele carinho ao corpo? Tem. Sabe aquela coisa assim, você está no seu trabalho, aí chega alguém e trouxe o bolo do aniversário do filho, aquele bolo que você gosta muito. Aí, se você for treinar depois, você consome naquela hora, de preferência que você não se o pedaço for grande, sei lá, você não faça um exagero, mas você faça o consumo com um cafezinho que você ama, digamos assim, e gaste essa energia no treino. Qual é o objetivo aqui? Que você chegue bem pro exercício, que você faça mais agachamentos, que você corra mais, que você tenha uma performance daquele treino melhor, porque tudo que você fez em melhor quantidade, digamos, pegou mais carga, esse músculo vai pedir mais energia depois, você vai ter o benefício do ganho de massa magra. Agora, depois do treino, você aguenta, segura ali, eu brinco de uma maneira bem leiga, mas assim, segura as tangas e vai fechando mais a boca se seu objetivo é emagrecer. Quem é magrinho, como às vezes eu atendo adolescentes, aquele pessoal que tem dificuldade de ganho de massa magra, tem o benefício de poder comer até depois. Porque aí a pessoa come depois um docinho e repõe ali todo o estoque de glicogênio muscular para ganhar massa magra. Mas como a maioria dos viciados em açúcar, isso vale salientar, são pessoas que querem emagrecer, o ideal, se for, é antes. Mas lembrar que isso vai acordar dragões. Gatilhos. E que seja uma exceção, né, Carol? Não pode ser todo dia antes do treino. Exatamente. Eu vou treinar agora, então deixa eu comer aqui esse chocolate. Exatamente. E esse processo de desmame, Carol, eu vi que que vocês estavam comentando aí, Luana falou que você tem toda uma estratégia para fazer esse desmame. Qual a orientação para quem está acompanhando aqui? Tem esse vício em açúcar, não consegue parar? Qual a orientação para conseguir ir fazendo desmame aos poucos? Tá, vamos lá. A orientação que eu dou para você fazer o desmame é que você, primeiro de tudo, você procure um programa alimentar, um plano alimentar que você sente, pega uma canetinha, que a maioria das vezes a gente não faz isso. Amanhã eu começo a dieta, já quer acordar fazendo por conta, chegou na cozinha, tanta informação e ela já vai se perdendo. Quando você para e faz um planejamentozinho sobre como vai ser suas refeições nos próximos dias, isso já vai lhe ajudar. E aí, isso cabe para cada pessoa. Por exemplo, Juliana pode treinar à noite, eu à tarde e Luana de manhã. Então, eu vou ver minhas refeições relacionadas ao meu gasto energético. Pronto. Vou ver o que é que eu gosto mais, de preferências, aversões, como é que eu vou ter essas refeições no trabalho. Ou seja, toda uma questão de uma pessoa normal que vai fazer dieta. Isso aí não é nenhuma novidade. Agora, para a estratégia de reduzir o desejo por doces, né, de viver sem açúcar, a primeira coisa que eu peço é que o paciente faça um desmame. A maioria acha que é tipo, eu como um doce, um chocolate todos os dias e eu tenho que deixar de comer. Eu vou comer
de um bolo à tarde no meu trabalho, num plantão com café, que a maioria do pessoal que trabalha, que eu atendo, que tem plantão, tem essa horinha do cafezinho. Aí o pessoal leva bolo, aquela coisa. E aí eu vou dizer para a pessoa, então, coma nozes com chá. Essa pessoa vai aguentar 1, 2, 3 dias. No quarto, ela vai fazer uma maior besteira do mundo, porque eu já fiz isso, entendeu? Então, qual é a sugestão? Você saia do FET, né, daquele alimento errado, para o fit gourmet. Ou seja, um bolo tão gostoso quanto, pelo menos bem aproximado, que você coma do lado das suas amigas do trabalho, com um cafezinho sem açúcar. Se você não consegue ainda, que é uma questão da adaptação, você coloca um pouquinho de adoçante no café, e adoçante natural, vale salientar, e come seu bolinho. Esse fit gourmet, você vai dizer assim, poxa, tô de boa. Eu resolvi meu paladar doce, pelo menos aqui na papila gustativa, mas eu não despertei tanto insulina, né? E aí eu não vou ficar viciado nesse açúcar de novo, em querer daqui a 3 horas outro pico glicêmico. Porque eu estou trabalhando metabolicamente nessa parte mais hormonal. Daqui a pouco, com essa parte hormonal mais organizada, a gente vai para onde? Agora você tira esse bolo mais recheado e deixa o mais clean. Um bolo de cacau só. E outro dia, daqui a pouco, você consegue consumir uma fruta, um cafezinho depois. E daqui a pouco você já está consumindo as castanhas que eu falei, com café sem açúcar, sem nem ter esse desespero todo. Agora, o que não dá certo é você fazer o pulo, né? De um para o outro, que aí você vai ter muitos problemas totalmente diferentes da sua rotina e você não aguenta. Carol, e uma coisa que você falou agora que eu lembrei. Para tudo isso acontecer e para você ter sucesso em toda essa jornada, você precisa do planejamento, né? Esse Carol bate muito. Muito. Então, se no dia do cafezinho com bolo tradicional você não tiver levado o seu fit, né? Ou não tiver levado a sua opção, você vai participar daquele momento. Vai. Então, é muito planejamento, né? O planejamento, a questão das preparações também, entender o alimento, entender a sua necessidade e entender até mesmo se aquela vontade do doce, de fato é o doce ou é alguma coisa emocional, né? Então, onde você está querendo se posicionar naquele momento, né? É simplesmente para participar, né? Ou não, você pode sim seguir suas metas, seguir seu objetivo e conquistar, né, o que você quer de maneira saudável e não deixando totalmente o seu desejo pelo doce, né, fazendo essa troca. O pessoal fala muito de dieta disciplina, né? Ai, fulaninho é muito disciplinado. Eu, pelo menos, eu sou mais do lado rebelde. Eu sou aquela pessoa que, tipo, ai, você é disciplinada por quê? A troca de quê? Minha vida, meu prazer, eu sou assim. Mas, quando eu estou planejada, eu fico de boa. É como a Luana falou, eu consigo sentar ali e comer de boa sem passar problema. Não venha fazer sofrer, não. É tipo assim. Mas eu tenho que ter um planejamento. Tá entendendo? Então, eu não sou disciplinada. Eu acho que disciplina por disciplina é uma pessoa que trabalha muito com militarismo, gosta, acha bonito, tem aquela, né, hierarquia bacana. E ela faz porque ela admira a disciplina por essência. Tem gente que não. Entendeu? Mas se você troca. Tem gente que sofre. Tem até José Arnaldo Medeiros. Já me valia até de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para passar vontade de comer doce. Depois não precisa não, José. Pode botar Carolina e Nóbrega que a gente resolve. Tem jeito. Porque é uma questão que parece boba, mas é assim, são ajustezinhos que depois a pessoa sai assim, feliz da vida. Diz, ai meu Deus, eu nem sofri. E eu nem sofri. Tem que ter esse planejamentozinho, porque aí a disciplina você não faz você faz sem perceber, né? E aí sem sofrer também, sem causar sofrimentos. Vamos só recapitular. Se você pudesse fazer umas etapas, assim, 5 etapas para conseguir livrar o doce. Primeiro para o açúcar normal. Como é que vai? Até a libertação total. Eu trabalharia assim. Primeira semana, né? Você tira açúcar. Açúcar, seja demerara, mascavo, qualquer açúcar você tira. Porém, você vai usar os adoçantes naturais. Né? Eu não indico os adoçantes artificiais, mas os naturais, tipo estévia. Estévia, o pessoal fala muito assim, mal, né? Ai, não adoça nada e tal. Gente, o mercado está aceleradíssimo, porque o mundo está crescendo em obesidade, diabetes, sobrepeso. Então, as indústrias estão produzindo coisas de alto valor, de qualidade.
Então, assim, stevia já está muito melhor, a gente não tem aquele sabor residual, porém ela sempre é encontrada líquida ou pozinho, normalmente em pequena quantidade. Então, na hora que você vai fazer um bolo, você vai precisar de um adoçante, tipo aqui, eu vou dar um exemplo. Esse aqui é próprio para cozinha. E ele é pó, como um açúcar normal. Aí É stevia esse. Esse não, esse tem maltitol, xilitol, eritritol, talmadina e stevia também. Esse aqui é um complexozinho próprio para cozinha. Mas Carol, eu vou fazer, eu vou desativar os comentários pra gente conseguir ver vocês, porque fica as letrinhas aqui passando, eu nem tô vendo. Tá. Quem tiver pergunta, manda pela interrogação que a gente faz. Tá. Desativar. Pronto, assim dá pra ver, ó. Pronto. Esse aqui é especial para cozinhar. Então, se você vai retirar o açúcar da sua dieta, você vai precisar de um para cozinhar, caso você vá se aventurar a fazer bolos, receitas, etc. Porque quando eu tiro uma xícara de açúcar de um bolo, é lógico que vai fazer falta uma xícara de volume de alguma coisa. Eu não posso usar, por exemplo, uma xícara de açúcar por algumas gotinhas desse. Vai desandar a receita, estruturalmente, né? Mas aqui é um tipo de stevia, por exemplo, esse é um aroma natural de baunilha. Isso aqui com café com leite, gente, você passa muito bem, eu já provei, viu? E esse aqui já é a stevia pura, que também é líquida. O que eu quis dizer é que quando você vai fazer a retirada do açúcar, você precisa ir para a guerra armado, senão você apanha. Entendeu? Então você usa aí os adoçantes naturais, né, de boa qualidade, e vai. O sabor doce você não vai ficar sem, e aí você vai conseguir ir passando essa vontade. Deu a hora do cafezinho, por exemplo, no plantão, lá na repartição, que você trabalha, você come seu bolo fit com adoçante. Tá. Na segunda semana, e detalhe, na primeira semana você não precisa tirar frutas, tem gente que gosta de consumir muito damasco, fruta seca e etc, tâmara, e aí na primeira semana? Na primeira semana você vai poder sim, você tira só o açúcar. Na segunda eu vou sugerir que você retire as frutas secas e vou sugerir que você retire frutas como lanches. Por quê, Carol? Porque um lanche à tarde de melão com aveia é muito saudável, muito gostoso, tem propriedade funcional. Mas quem estava consumindo o bolo não vai sentir a saciedade, porque o bolo vem com gordura, normalmente a farinha de amêndoas, que são utilizadas nesses bolos mais low carbs, e tem a proteína dos ovos e etc. Isso vai te dar saciedade. E o melão, por exemplo, ele tem um nível só de frutose, uma fibrazinha, mas não tem proteína nem gordura boa. Então você vai chegar no jantar com muita fome e vai dizer que isso não está resolvendo. Quer consumir fruta? Consuma ou na sobremesa do almoço ou no café da manhã, quem tem o hábito. Mas de preferência dá uma cortadinha aí nos lanches, em refeições isoladas das frutas e fica só com coisas doces relacionadas com adoçante natural. Certo? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que gosta de comer abacaxi quente com aveia, com canela. Tranquilo. Pode ou não? Pode ser, de preferência que seja até sobremesa do almoço. Porque se ela fizer no lanche da tarde, ela vai sentir falta da saciedade da proteína e da gordura boa, tá? Aí quando chega na terceira semana, ou seja, a pessoa sem perceber, sem sentir falta do doce, o sabor, só retirando o açúcar e depois retirou as frutas isoladas, ela já vai estar 15 dias sem açúcar, sem dar esse pico glicêmico, etc. Aí ela vai entrar para a terceira semana, onde ela retira, de fato, os adoçantes de sobremesas. Carol, eu quero um café com leite com um pouquinho de stevia. Vai. Tá desesperado? Vai. De vez em quando, se você gosta muito de doce, tenha nas suas bolsas essas opções que a gente provou aqui. Um exemplo, chocolate. Esse aqui fica fechado, né, sem açúcar, e você pode levar para onde for. Ficou aperreadinho ali, ou uma barra de proteína, alguma coisa assim, você já tem aquela boia. Mas na terceira semana você vai tentar evitar, você não vai ficar consumindo com tanta frequência. Carol, tem uma dúvida aqui. Chocolate 70% ou diet? O que é melhor? Diet. Para quem é formiguinha nesse processo, eu prefiro que seja diet. Muitos dos produtos que a gente encontra, às vezes ele bota assim, cacau 70%. Ele usou o ingrediente cacau 70%, mas ainda tem açúcar na composição. Então a gente tem que ficar bem alerta para aqueles chocolates que não têm açúcar de fato e usar os diet. Muitas vezes a pessoa que é viciada em doce, ela gosta de um sabor bem doce mesmo. Ela gosta do ao leite, né? Ela gosta de tortas e tudo. E de repente consumir uns 70%, 80%, não resolve tanto a vontade dela de doce.
e ela, às vezes, está em contato com açúcar um pouquinho ali. Então, vá provar o leite. Vá provar o leite, sem açúcar real. Ela vai ficar mais satisfeitinha, bem feliz. Aí, depois, ela vai cortando. E quando esse sabor, esse vício do açúcar diminuir, aí ela vai estar muito mais tranquila para consumir os 70 em pouca quantidade. Quantos dias aí a gente consegue limpar limpar esse paladar? 3 semanas, certeza você vai conseguir dar uma limpada de paladar. Aí a dica que eu dou é chá. A pessoa fazer o consumo de chá com pau de canela. A gente compra aquele pau de canela e bota na xícara. O pau de canela, ele adoça, gente. A gente não percebe porque às vezes a gente tá com o paladar tão sujo das outras coisas muito doces que a gente não percebe. Então, usar chá branco ou chá verde. O chá verde mais apropriado para durante o dia e o chá branco para o período da tarde, com esse pauzinho de canela na infusão. Além de ser funcional, antioxidante, anti-inflamatório, diurético, vai te ajudar a limpar essas papilas gustativas e a diminuir essa vontade de doce. Carol, chegou uma pergunta aqui sobre refrigerante diet. O que é que você diz sobre isso? Vamos lá, essa pergunta é bem bacana. Seguinte, refrigerante eu acho que é um dos alimentos piores que a gente tem no mercado para levar a pessoa para um mau caminho de compulsões, de fome sem perceber, porque assim, é um composto de tanta substância que é feita ali para que você fique voltando a consumir, e tipo assim, você mordeu a isca e você virou um consumidor nato. Então você tá mesmo o diet gera essa... diet, porque eles procuram, principalmente com a mudança de pH que a gente toma, é porque assim, eu demoro muito a consumir, mas quando eu consumo sempre é o diet. Porque eu já fui uma pessoa viciada em açúcar, digamos assim, viciada entre aspas, e eu sei que o açúcar é meu gatilho, então eu evito. Aí eu, digamos que eu evitei um mal para mim. Mas digamos que para a Luana não é muito viciada em açúcar, e ela tá lá, ela vai consumir o normal, tudo bem, porque não vai ser gatilho para ela. Ela nunca foi viciada em doce. Mas no meu caso, sim. Então eu tirei o principal mal que me afeta. Mas eu e Luana mordemos uma isca do mercado capitalista que quer pegar mais consumidores, onde a gente vai ter uma desordem metabólica de pH que a gente vai precisar, a gente vai sentir fome, a gente vai sentir uma inquietude metabólica que, tipo, algumas pessoas não percebem. Eu claramente percebo. Aquela abre e fecha de geladeira, aquela agonia de procurar alguma coisa, e normalmente é o efeito de voltar a consumir os refrigerantes. Então, normalmente, se você for ver, tem muita gente que é viciada em Coca-Cola zero. Entendeu? Por quê? Porque ela mordeu a isca ali. Não tem o açúcar, mas ela foi desenvolver outro problema, que é o vício. Mas é a solução de quem produz, né? Porque está ganhando dinheiro com ela. Então, assim, o ideal é evitar os refrigerantes, botar bastante gelo, água gelada no meio. Aí tem gente que me diz assim, Carol, mas vai ficar ruim. Eu disse, a ideia é isso mesmo, né? Você diminuir o prazer dele para que você consiga dizer que ele não vale tanto a pena e você seguir. Porque senão você... Água com gás, com limão. Água com gás com limão é uma alternativa para ir se livrando do refrigerante também? Tranquilamente, porque a gente trocar um refrigerante super gelado por um suco de goiaba, digamos, meio pouco gelado, assim, meu morninho, ninguém vai dizer que substituiu. São sensações, né, na boca muito diferentes. Agora, a água com gás e limão fica aproximado. Você pode usar umas gotinhas de adoçante que você se adaptou e aí depois você vai fazendo o desmame. Não tenha dúvida que você vai diminuir esse desejo por refrigerante em pouco tempo. Agora tem que ser, a consistência tem que existir, né? Constância. Suco sem açúcar, pode? Tem muita gente perguntando, tem uma pergunta aqui sobre isso, sobre suco. Suco de caixinha, suco da fruta sem açúcar. Eu pensei que era açúcar. Exatamente. Não, tem aqui pergunta sobre suco de caixinha e tem pergunta sobre suco sem açúcar. Pode? Eu não sei se é o suco de caixinha diet ou se é o suco da fruta sem açúcar. Luana, ela se formou comigo, mas ela trabalha assim como a cabeça pensante do mundo administrativo. Mas na parte clínica, ela entende assim, como minha paciente nos bastidores. E aí, na hora que faz suco de caixinha, pode, ela diz, eu pensei que estava falando de suco. Tipo assim, isso não é suco, gente. Não é suco, né? É importante. Aí principalmente que as mães tenham essa consciência. Não é, suco de caixinha não é suco, é uma coisa aromatizada, né?
E aí usa aí adoçantes que normalmente não são saudáveis e às vezes tem um efeito parecido com o refrigerante. Então talvez não é o mais adequado. Vamos ficar com água com gás e limão. E suco de fruta sem açúcar não deixa de ter várias frutas ali, né? Vamos pensar um suco de morango. Quantos morangos são, né, utilizados para fazer um copo de um suco bem feito, principalmente se você estiver num restaurante? São vários. Então às vezes o exagero daquela quantidade de morango numa dose só não vai ser bacana na sua saciedade. Porém, não vai ser o fim do mundo, não. Ele não é vilão. Mas eu evitaria. Eu preferia o iogurte, uma coisa sem caloria ali, tipo uma limonada. Pronto. Uma limonada já é de boa. Mas... Agora, limonada sem açúcar? Não, com adoçante. Ajuda. Ajuda aí, Carol. Mas tem gente que toma, você acredita? Eu conheço pessoas, mas nem eu tomo. Não, e lembrando um pouquinho essa questão da construção do paladar. Muitas vezes a gente faz isso para criança, né? Ah, bichinho, tô tomando um suco azedo, um suco sem açúcar. Deixa eu colocar só um pouquinho, né? E hoje mesmo, conversando com uma amiga, ela disse, Luana, até os 3 anos eu consegui segurar. Depois que ele provou a primeira vez com açúcar, agora ele quer o suco docinho. Então, é justamente esses cuidados, né, que tem que ter no início da alimentação para a gente não precisar tratar, né, com restrições futuras. E sim adoçar o que precisar adoçar, Isso. O que não precisa adicionar, né? Então, limpar esse paladar, porque quando você consegue fazer essas 3 semanas aí com Carol, você vai tomar seu antigo cafezinho, você não consegue. Eu para você ter noção, o café eu tomava com açúcar, eu pedia como nutricionista com adoçante. Na época só tinha um tipo mais preciso nesses restaurantes. Eu tentava tanto ao ponto que eu pedia no restaurante, moço, um café, eu botava adoçante, eu achava tão estragado que eu dizia, me traga outro, porque esse eu estraguei. E eu não conseguia. E aí depois eu fui fazendo a redução, botando pouco. Hoje não tem quem faça tomar café com açúcar, tranquilamente sem. Agora tem aquela questão, né? Principalmente as mães. Ah, vai adoçar o suco do filho. O açúcar demerara ainda é melhor? O açúcar mascavo? Pronto, uma boa pergunta, Ju. A questão é a assim, quantidade. Como lidar o com isso? ideal, quando a criança ela é criada sem açúcar, ela não vai sentir falta, porque a fruta já é docinha, né? Mas se ela foi, conheceu, vai pra casa de vó, né? Vida de mulher adulta, a mãe coitada, vive trabalhando, eu tô falando de mim, tá? Né? E aí ela não vai controlar tanto isso, o que é que ela faz? Contanto que usa o demerara, porque se você botar o mascavo, se ele aceitar de boa, mas normalmente tem um gostinho mais forte de rapadura, a criança estranha. E talvez na casa da avó não tenha o mascavo. Aí ela vai querer o que parece açúcar normal. Então o demerara é porque tem mais nutrientes, mas sempre tentando usar o mínimo possível. Tem paciente, inclusive, a gente estava discutindo aqui antes de começar a live, que perguntava se xilitol podia para a criança. Não tem problema, porém eu não vejo necessidade disso. Eu acho que tem tantos ajustes para a gente fazer com essas crianças, que não é botar, encher as crianças de sabor doce, adoçado com adoçante. É ir diminuindo esse sabor doce, sabe? Tipo, a criança está consumindo sorvete, ela é doida por chocolate e etc. Aí eu vou ficar fazendo suco com xilitol? Não, eu posso simplesmente fazer um pouco mais tranquilo, sem tanto açúcar, e trabalhando mais essas outras coisas dela. E lembrando também uma bebida muito consumida, né, pelas crianças, que é a bebida, o leite com o achocolatado, né? Então, a gente tem sim opções de achocolatados que não são com açúcar, né? Tem gente que coloca o achocolatado e ainda coloca o açúcar no leite. Então, assim, tem vários tipos de achocolatado, inclusive aqui, que vai educando o paladar dessa criança, né? Minha gente, ainda tem esse aqui, desculpa, viu? Mas esse aqui, sabe? É porque quem é mais velho, mais É o chocoqui, esse é? Esse é o chocoqui, certo? Esse aqui é o... Só que esse é o Berry Kicks. Você lembra da época de Quick? Aquele que era de morango? Pronto. O de morango. Igual. Só que eu achei que tinha saído de mim. Foi. Pois tem essas duas opções. E com leite é a mesma coisa. Porque eu fui criada também assim. Era uma geração que era bonito dizer que a criança, a pessoa, tomava leite, né? Que era saudável, etc. Só que a gente tomava cheio de açúcar. Achocolatado com açúcar. Aí agora o mercado tem opções. Então
Não dá para quem quer aquele comfort food, que quer lembrar da casa da mãe, né? Aí ela tem como tomar sem ser com açúcar, né? Esse chocoqui é lei aqui em casa, porque o leitinho com o achocolatado aqui eu não consegui tirar, não. Carol, tem uma pergunta aqui, Luana também, que Luana também é essa parte da administração. Tem uma pergunta aqui que existe algum remédio, algum suplemento que diminua a vontade de comer doce? Vai, fala aí dos seus. Existe algum produto no mercado que diminui essa vontade do doce? Não, existem várias estratégias para diminuir essa vontade, né? Como a Carol falou, tem várias estratégias naturais, né? Desde esse desmame, né? Tirar esse vício, né? Até mesmo a introdução de chá, a introdução de alimentos mais saudáveis, né? Aí tem que entender essa vontade de comer doce. É uma ansiedade? É um sono que não é reparador? É a falta de uma atividade física? O que é que está acontecendo? Então, eu acredito muito nesse poder da nutrição clínica de entender a causa, né? E quando você conversa, as pessoas, até mesmo no primeiro momento, ela não entende como ela chegou nesse ponto. Mas ao conversar, você começa a entender. E aí você é mais assertivo. Eu preciso de algum suplemento para eu ter um sono mais reparador. Temos várias soluções. Eu preciso consumir mais fibra, né? Porque eu não estou consumindo a quantidade de fibra necessária e minha glicemia está ficando muito alta e eu tenho esses efeitos rebote. Então, temos também essas opções. Então, tem diversas soluções, né? E tanto Carol como eu aqui na Nutri, a gente está aberto, né? Caso vocês tenham alguma coisa mais específica. Nutrição, a gente fala muito do depende, da especificidade de cada um, né? Então, a gente vai ficar aí essa semana, né? Justamente por esse projeto aí do Viver Bem, disponível para vocês, no sentido de tirar essas dúvidas, porque o nosso objetivo, de fato, é cuidar, né? E eu entendo muito que essa prevenção, ela vai fazer toda a diferença, né? No decorrer aí da jornada aí da sua vida. Então, essa consultoria, que é tão importante na hora que a gente vai numa loja, né, para comprar, no caso aí da Nutri, a Luana tá aí para dar todo esse suporte, toda essa orientação. Toda a equipe da mesma, ela tá dominando o mundo, mas ela tem uma equipe que ela treina para isso. E essa equipe é maravilhosa, as meninas estão aqui na frente e vão dar suporte. Mas de vez em quando ela já sai da sala, já vem ajudando. Mas e eu percebo aí também vocês sempre na produção de receitas, né, para mostrar na prática como aquele produto pode ser utilizado. Bora, eu tô dentro, ainda mais aqui, ó, estrutura nós temos. Faça uma receita para a gente postar nessa semana ainda, uma receita. Pronto, pode deixar que a gente desenrola. Meninas, foi maravilhoso. Chegou só mais uma pergunta aqui. Quem tem resistência à insulina, precisa evitar o açúcar também? Pelo amor de Deus, só deve. Na verdade, é o gatilho assim, principal. E assim, a qualidade de vida dessa pessoa, depois que ela evitar o açúcar real, for tratar essa resistência insulínica, é outra. Indisposição e redução dessa gordura abdominal, que é bem característica de paciente com resistência insulínica, e diversos outros benefícios. É realmente um grande vilão para esse tipo de paciente. E se cuidar para não progredir aí, né, para diabetes, que é o maior risco. É porque quem tem diabetes não deve consumir açúcar, não é isso? Exatamente. Tem que realmente cuidar como medicação. A continha, a continha mesmo. Aí, quem não tem diabetes tem que cuidar como prevenção e para esses outros lados. A gente sabe que o mundo está muito perturbado, né? Então, assim, em termos de nutrição, de alimentação, na verdade, tem muitas opções que vêm levando a gente para comer errado. E aí essa pessoa, quer dizer, todos nós temos que nos ligar para esses, digamos assim, esses abismos que a gente sai caindo, sabe? E aí depois fica difícil de sair. Então, prevenção está aqui, tranquila, estamos dando todas as orientações. Tratamento, que já é o caso de diabetes, aí realmente tem que ser bem mais sério. E esse cuidado todo aqui da Nutri, inclusive de participar dessa semana, é porque a nossa história é muito com tratamento, né? Então, aqui eu acredito que 80% do nosso público, ele vem já com a doença instalada, né? Então, temos produtos também para tratar o diabetes, né? Para controlar essa glicemia. Mas a gente quer tratar antes, né? Então, são essas oportunidades que a gente tem aí para fazer a diferença.
Não só o diabetes, né? A gente passou agora, estamos passando ainda, se Deus quiser, já saindo dessa pandemia, mas que a Covid veio exatamente para colocar todo mundo contra a parede. E aí, cadê sua saúde? Vamos cuidar, né? Porque é muito essa questão da prevenção, de você estar com seus níveis de saúde lá em cima, é muito importante, né? Para Engraçado. gente encarar aí, como Carol disse, vai para a guerra. Foi uma É, guerra e quem estava preparado passou melhor. Teve muita gente que, infelizmente, não conseguiu. isso mesmo. E assim, fala-se tanto, ainda fala, mas falava mais a prevenção do fique em casa, da máscara, dos cuidados. Ótimo, claro. E agora vacinem-se, né? Mas previna-se também, você pode pegar isso. Então, que você esteja saudável para enfrentar a guerra, né? Então, assim, pouca gente. Aí, enquanto ficava em casa, muita gente acabou comendo mais, deixando de praticar exercício e só cuidando desse lado de não ter o contágio, a transmissão e tal, mas não cuidou da saúde para se pegar, tá um guerreiro forte aí para essa guerra. Já é hora de voltar, né? Sempre é É, tempo de recomeçar, né, Carol? isso, com certeza. E de se cuidar e de tentar amenizar. Quem parou tudo, aproveita agora essa semana, que informação não vai faltar aqui no Viver Bem essa semana, viu? Tá fantástica essa Tá ótimo, super bacana, cheio de colegas. Parabéns pelo projeto, Ju. Vai ser maravilhoso, viu, Ju? Que Eu bom quero que a gente pode agradecer. abrir. Abrimos com o pé direito, né? Com o pé Amém. direito com vocês duas aí, com a Nutri. Eu queria, Luana, explica onde é que fica a Nutri, essa loja nova, essa loja linda, né? Super ampla. E vocês estão aí com vários projetos também para receber essas pessoas. Isso mesmo. A Nutri, ela veio para esse prédio aqui em Petrópolis, né? Na Cônego Leão Fernandes, fica aqui próximo aqui à Rua Mossoró, entre a Rodrigues Alves e a Afonso Pena, né? Então a gente veio justamente para estar mais próximo do consumidor final, né? Então a gente está aqui com a loja ampla, com todos os, né, toda a segurança para receber vocês. Pode marcar sua consultoria nutricional agendada, conhecer um pouquinho mais dos produtos. Muitas vezes o cliente ele já vem, o paciente ele já vem assistido, mas ainda fica alguma dúvida, né, com as recomendações, com os suplementos que ele precisa tomar, né? Então a gente está aqui para tirar essa dúvida. A gente tem muitas parcerias com profissionais de saúde também, né? Carol é uma das que eu respeito muito por ela ser muito sensata, né, em tudo que ela faz. Então tudo tem uma estratégia, tudo tem uma lógica, tudo tem um olhar para o paciente. Não simplesmente para o momento, né, para a moda, mas é uma construção, né? Então venham aqui na Nutri, né? Aí no link da bio também tem o nosso contato pelo WhatsApp, pode agendar a sua consultoria, pode vir conhecer a loja. Então fica aqui bem próximo, né, das clínicas, dos hospitais aqui em Petrópolis e super bacana. A gente funciona de 8 às 18, né, direto, e sábado de 8 a meio-dia. Aqui o pessoal só falta botar no colo. Só ter certeza que elas colocam no colo. Carol, para terminar aí, suas palavras finais sobre essa questão da dieta zero açúcar na prática. Vamos lá, gente. Eu acho que abrir os olhos. Eu sempre falo que é muito a dieta, esse processo de dieta hoje é muito romantizado, é uma coisa até brincalhona. Todo mundo fala assim, será que isso pode? Vamos ser felizes e tudo. Mas eu acho que quando a gente quer resolver qualquer problema na nossa vida, a gente precisa conscientizar que ele existe, né? Então, se para você que está assistindo essa live, o açúcar doce ele realmente é um problema, conscientize de que ele realmente é um vilão, que ele vai te levar a uma doença. Pode não ser, por exemplo, sei lá, para Juliana, que Juliana gosta mais de coisa salgada. Ok, cada um tem sua peculiaridade, né? Mas se para você é uma coisa difícil, tome essa consciência e vá tratando coisa por coisa, buscando as boias, que são esses produtos fits que tem no mercado sim, buscando um apoio, né? Essa questão do profissional, de ter essa rede de apoio e começando a mudar esse estilo de vida. É um problema que tem só piorar para quem não está se cuidando e quem não está conscientizando dele. E há soluções sem sofrimento, eu posso garantir. Pelo menos em todo mundo que eu já trabalhei, eu tenho muitos depoimentos que foi muito mais tranquilo do que viver com o vício. É um vício como qualquer outro, né? Exatamente. E aí a gente pode
tratar da melhor forma possível para a pessoa sair dessa sem extremismo, sem lá vem a nutricionista cortando minha vida. E outra coisa, gente, a gente também tem que abrir, eu acho que, os olhos para diversos outros prazeres na vida, né? Que não é só a comida, não. Que hoje tá difícil, viu? O pessoal tá olhando só para ali, pelo amor de Deus. Vamos pra praia, vamos viver essa... Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Faz pouco, depois termina, fica bom. Fazer exercício e assim vai. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Eu faço uma analogia sempre assim. Imagina que você tá hoje, é um dia frio aqui em Natal, e aí você tem que tomar um banho e a resistência do seu chuveiro quebrou. Mas você vai ter que tomar um banho, você não vai dormir sem banho, né? Você passou o dia fora. Então, assim, se não vai resolver em uma semana, você vai, a partir dos dias seguintes, você vai escolher o melhor horário para tomar esse banho, você vai, depois do exercício, que você está com o corpo quente, então não vai sentir tanta água gelada, você vai ligar uma música, você vai criar condições para que aquele sofrimento diminua, mas você vai fazer o que tem que ser feito, como a Ana falou. Então, eu acho que é aí. É encontrar o meio termo para você fazer o que tem que ser feito sem ser tão sofrido. Ótimo. Meninas, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Quero deixar o convite, amanhã vamos falar sobre seletividade alimentar, né? Mais para as crianças, com a nutricionista Ana Tiapete também. Vamos falar sobre seletividade alimentar. E tem toda a programação durante a semana, que está lá no nosso, tem um destaque no Stories, que aí você confere toda a programação. Até a próxima terça tem live aqui, todo dia, às 7 horas da noite. Aguardo vocês, viu? E vou aguardar também o vídeo da receita para a gente postar. Sim, pode deixar que a gente desenrola. Obrigada. Um beijo, muito obrigada. Tchau. Obrigada.